Como ser um roteirista na prática? Tem método? Qual a diferença entre um texto literário e um roteiro? Você sabe? Será que a gente precisa mais do que uma boa ideia para escrever uma boa história? Sou Bebeto Abrantes, professor de roteiro da AIC, Rio de Janeiro, e vou comentar alguns aspectos que considero importantes da prática de se escrever um roteiro. Primeiro, um detalhe importante. Em espanhol, roteiro chama-se guión, ou seja, um guia para ser utilizado por todos os membros da equipe, da figurinista ao diretor, do produtor, ao cenógrafo do filme. Todos precisam ter um roteiro nas mãos para poder saber e definir da melhor forma possível suas tarefas. Por exemplo, o roteiro é importante para que a produção possa definir as locações, para que a figurinista possa escolher os tipos de roupas que os personagens vão usar, para que os atores possam saber e interpretar melhor as suas falas, e para que a produção possa planejar todo o processo de filmagem da melhor forma possível. É como diz o crítico e dramaturgo Doc Comparato: um bom roteiro não é garantia de um bom filme, mas sem um roteiro não existe um bom filme. Diferentemente de um texto literário, de um ensaio ou de um texto acadêmico, o roteiro é um guia para ser usado por uma equipe que está produzindo um filme. Para um roteirista escrever uma boa história, ele tem que mergulhar no seu assunto, no tema do seu filme. E isso se faz com muita pesquisa, seja qual for o gênero do seu trabalho. Pesquisar é fundamental, e na escrita audiovisual existem várias modalidades de pesquisa. Pesquisa de outros filmes com a mesma temática, pesquisa iconográfica, desenhos, documentos, pesquisa histórica, uma rigorosa pesquisa de documentos históricos quando se tratar de um filme histórico, pesquisa sonora musical para realizar a trilha do filme. Enfim, são muitas as modalidades de pesquisa que um roteirista tem que ter algum conhecimento para poder chegar a um bom termo do seu trabalho. O roteiro é uma escrita de passagem, é um texto efêmero, por um motivo muito simples. Ele existe para virar uma outra coisa, um filme. O que fica, o produto final de todo esse trabalho é o filme. O roteiro é um guia que ajuda o filme a ser realizado. No entanto, a roteirização de uma história demanda muito trabalho de escrita. Até se chegar ao texto final, existem vários outros textos fundamentais, conhecidos como textos intermediários. O logline, a sinopse, o argumento, a escaleta, o roteiro propriamente dito e seus múltiplos tratamentos. Cada roteirista tem seu estilo, seu método próprio de trabalho. Muitas vezes o logline, por exemplo, é escrito por último, depois que você já sabe a história que você quer contar. Na verdade, esses textos, em última instância, refletem um amadurecimento da sua história, da sua narrativa. Por isso que eles são importantes na roteirização de um filme. O roteirista trama, conta e descreve. E para realizar isso, ele conta com os signos da gramática audiovisual: os sons, as imagens, as palavras. O seu grande desafio, portanto, o que faz um roteirista é esse trançado entre esses elementos que ele dispõe da gramática audiovisual. E para concluir, quero lembrar uma frase do teórico Robert McKee, que costuma dizer que os dois grandes inimigos do roteirista são a preguiça e a certeza. E você, já leu algum roteiro? Já tentou escrever algum roteiro? Conta pra gente aqui nos comentários. Obrigado por estar aqui com a gente, fique de olho nos nossos cursos e até a próxima.